Você sabia que existe uma frase secreta capaz de transformar um simples apostador em um milionário da noite para o dia? E se eu te dissesse que essa mesma frase já foi responsável por manifestar 7 prêmios diferentes de loteria na minha vida? E que hoje eu vou te revelar exatamente como usei ela. Nada disso é coincidência. Se esse vídeo apareceu para você, é porque o universo está tentando te entregar algo poderoso. Algo que pode ser o portal para a sua nova realidade financeira. A maioria das pessoas ainda acredita que ganhar na loteria é só sorte. Mas quem estuda as leis da manifestação, quem mergulha nos ensinamentos de Neville Goddard, sabe a verdade oculta. A sorte é apenas um reflexo do seu estado de consciência. A verdadeira vitória começa dentro. Antes de o prêmio cair na sua conta, ele precisa primeiro se materializar na sua mente. E é exatamente aí que essa frase entra. Ela não é uma frase comum, é uma chave vibracional. Um código energético que muda sua frequência e coloca você no modo receptor de milagres. Quando você fala essa frase com fé, com presença, com intenção, você está dizendo ao universo: eu estou pronto para receber. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já visualizou a si mesmo comemorando o prêmio? Quantas vezes já se viu segurando aquele bilhete premiado com os números certos? Você pode ter feito isso algumas vezes, mas será que você fez com a emoção certa? Será que você ativou o estado correto de consciência que manifesta milagres? Porque existe um segredo, e está na forma como você diz, sente e acredita nessa frase. Nesse exato momento, há pessoas que estão desbloqueando a energia da abundância com simples palavras. Pessoas comuns, com vidas comuns, que descobriram como manifestar dinheiro inesperado, sinais do universo e até prêmios altos em jogos de loteria. E a única diferença entre elas e você é que elas pararam de pedir e começaram a assumir. Sim, a chave está em assumir, em declarar internamente: eu já ganhei. E isso não é só um jogo de palavras, é um movimento de alma. É um pacto silencioso com o seu eu superior, com a fonte, com o universo. É como se você dissesse: eu sei quem eu sou aquele que já venceu. E quando essa certeza entra em você, algo muda. As coisas começam a se alinhar. Você sente os sinais, vê os números, ouve a intuição dizendo para jogar naquele dia, naquele horário, naquele ponto exato. E quando joga, algo mágico acontece. Você sente que o bilhete já é seu, que o dinheiro já está a caminho, que a vida que você sempre desejou já está escrita, e a única coisa que falta é você se lembrar disso todos os dias. E é por isso que esse vídeo é tão importante, porque hoje você não vai apenas ouvir uma história de sucesso, você vai receber um código, uma frequência, uma fórmula espiritual que pode sim mudar tudo. Mas antes de revelar a frase, eu quero que você sinta algo comigo. Imagine agora mesmo sua conta bancária sendo atualizada com 7 dígitos. Imagine você ligando para sua família e dizendo: deu certo. Imagine comprando aquela casa, pagando as dívidas, ajudando quem você ama. Porque tudo isso começa com uma decisão e com uma simples frase, e eu vou te mostrar exatamente como usá-la, palavra por palavra, da mesma forma que eu fiz nas 7 vezes em que fui premiado. Mas antes disso, você precisa entender o porquê essa frase funciona. E por que tantas pessoas, sem saber, estão sabotando o próprio bilhete premiado com pensamentos errados. Agora que você está aqui, não é hora de apenas olhar, é hora de manifestar juntos. Escreva agora nos comentários com toda a sua energia: eu já ganhei e seu valor desejado. Está feito. Não subestime o poder dessa simples declaração. Cada comentário é uma ativação, é uma confirmação para o seu subconsciente de que a realidade da abundância já começou a se materializar. Quando você escreve, você cria. Quando você afirma, você ordena ao universo. E quando você declara com emoção, você manifesta. Este espaço aqui embaixo, nos comentários, não é apenas uma área comum, é um altar coletivo de manifestação. É onde centenas de pessoas estão vibrando na mesma frequência, criando um campo energético poderoso, onde milagres acontecem. Já vimos isso antes. Pessoas que comentaram, já ganhei, e voltaram dias depois, dizendo que algo inesperado havia acontecido. Prêmios, sinais, mudanças. Por quê?
Porque o universo responde àqueles que têm a coragem de declarar sua vitória antes de vê-la. Então comente agora, mesmo antes de continuar assistindo. Já ganhei X milhões de reais. Está feito. Ou declare o que for verdade para você. Comprei minha casa e paguei minhas dívidas, mudei de vida. Escreva como se fosse real, porque vibracionalmente já é. E se esta mensagem ressoa em você, se esta energia está tocando você de alguma forma, não deixe passar despercebida. Clique no botão curtir agora mesmo. É mais do que um gesto. É um sinal de que você está alinhado com esta frequência de abundância. Aproveite também para se inscrever no canal, pois aqui você encontrará as ferramentas, as palavras e os rituais que o manterão nesta jornada vibracional até que a recompensa chegue. Não se trata de uma esperança vazia. Trata-se de lembrar quem você é, um ímã de milagres, porque o que vem agora vai mostrar exatamente como usar essa frase mágica e o que fazer a seguir para se manter na corrente da vitória. Vamos continuar. A maioria das pessoas ainda acredita que ganhar na loteria é uma questão de sorte, acaso destino cego. Elas se agarram à ideia de que precisam estar no lugar certo, na hora certa, com o bilhete certo. Acreditam que os vencedores são os escolhidos pelo universo, mas não entendem que todos temos acesso ao mesmo campo de possibilidades infinitas. O que muda? A vibração, a frequência, a consciência de quem já é abundante mesmo antes de ver os números sorteados. O que realmente atrai o prêmio não é o número, é o estado interior, e esse estado pode ser ativado com uma simples frase, quando dita com verdadeira fé, com intenção alinhada e presença no agora. Mas eu sei, talvez você esteja vendo isso agora e pensando, será que funciona mesmo? Talvez você já tenha tentado tantas vezes, talvez esteja cansado de jogar, de esperar, de desejar e de não ver resultados. E é exatamente por isso que preciso lhe dizer a verdade que ninguém lhe diz. Não é a loteria que muda sua vida. É você quem muda sua energia e, consequentemente, atrai o prêmio. O bilhete premiado é uma consequência, nunca a causa. A causa real está dentro de você, na sua vibração, na sua mente, na sua crença. Quantas vezes você já jogou com medo de perder? Quantas vezes você já comprou um bilhete pensando, provavelmente não vou ganhar, mas por via das dúvidas, essa frase, esse pensamento, é uma assinatura energética. E adivinha só, o universo responde exatamente ao que você é, não ao que você diz que quer. Se você vibra com dúvida, recebe mais dúvida. Se você vibra com carência, recebe mais escassez. Mas se você vibra com certeza, se sente que já ganhou, se interioriza a identidade de um milionário, então o universo se alinha com essa verdade interna e começa a lhe entregar os caminhos, os sinais, as sincronicidades que o levam ao prêmio. Essa é a parte que quase ninguém entende. Eles acreditam que basta repetir frases isoladas, ouvir um áudio uma vez, fazer uma visualização rápida e pronto. Mas não se trata de quantas vezes você faz, trata-se de quem você é enquanto faz. Você pode repetir uma frase 100 vezes, mas se dentro de você ainda habita o medo, a escassez, a dúvida, então você só está reforçando o que não quer. Por outro lado, uma única frase, dita com fé absoluta, com emoção verdadeira, pode abrir as comportas da abundância. E é por isso que a frase de Neville funciona, porque não é magia, é uma ferramenta vibratória para você assumir sua nova identidade, a identidade de quem já vive em abundância. Neville dizia que você atrai o que acredita que é, não o que deseja, não o que implora, mas o que acredita que é. E o que isso significa? Que se, ao fechar os olhos, você se vê milionário, sente o prêmio em suas mãos, imagina como se move, como fala, como vive depois de receber esse dinheiro. Então você já está no caminho. Mas se, ao fazer isso, você sente que está apenas brincando de sonhar, como se fosse algo distante, improvável, fora da sua realidade, então você precisa mudar esse estado interno antes de mais nada. E a boa notícia é que você pode mudar esse estado. Não importa o quanto você perdeu, o quanto você duvidou, o quanto você foi cético. A mudança começa quando você decide que a versão antiga de si mesmo não serve mais, que o eu pobre, o eu que luta, o eu que sobrevive, dará lugar ao eu escolhido, ao eu abundante,
ao eu que manifesta com facilidade. Este salto não é financeiro, é energético, é emocional, é espiritual. E quando você dá esse salto, tudo muda. Você começa a perceber coisas que antes ignorava, números que se repetem, pressentimentos que o levam a determinados lugares, pessoas que cruzam o seu caminho e dizem frases que parecem mensagens do céu. E são, porque o universo sempre responde ao seu estado de ser. Quando você vibra como um milionário, você ativa o campo da manifestação. É como se você enviasse uma frequência ao universo que diz: estou pronto, traga. E ele traz. Mas há um ponto crucial aqui. Você tem que se libertar da mentalidade da escassez. Não apenas em palavras, mas em sentimentos. Você tem que parar de procurar milagres fora e começar a criar milagres dentro. A escassez não é a falta de dinheiro. É a falta de consciência da sua capacidade de criar. É a sensação de impotência que o prende em um ciclo. E quanto mais você repete a identidade de quem tenta e não consegue, mais reforça esse ciclo. É por isso que a frase que você vai aprender é tão poderosa, porque quebra esse ciclo mental. Instale um novo comando no seu subconsciente. Diga: agora sou eu quem cria. Já venci. Já recebi. Está feito. E é impossível que isso não provoque uma transformação. Mesmo que você não perceba imediatamente, algo dentro de você começa a mudar. A ansiedade diminui, a esperança cresce, os sinais ficam mais claros. Você sente que algo está chegando. E isso não é imaginação, é percepção espiritual. Você está captando o que já foi emitido vibratoriamente. E quanto mais você vive nesse estado, mais rápido a manifestação se aproxima. E deixe-me dizer uma coisa: o maior bloqueio das pessoas é a pressa. Elas fazem a técnica e ficam verificando o resultado. Será que já funcionou? Esse tipo de pensamento anula a fé, porque a fé verdadeira não questiona. Ela afirma: descanse, saiba que já é. Por isso, quando usar a frase que vou lhe ensinar, use-a com essa atitude, com essa convicção. Diga e depois viva como se já tivesse recebido. Não pense: quando chegar vou me sentir feliz. Sinta-se feliz agora. Liberte essa alegria como se o dinheiro já estivesse na sua conta, como se já tivesse recebido o prêmio. Porque energeticamente você já recebeu. Você tem que se ver como uma antena. Você emite e recebe. E o que você está emitindo neste momento? Qual é a sua frequência agora? Se for dúvida, você tem que mudá-la. Se for certeza, mantenha-a. Se for gratidão, intensifique-a. A gratidão é um dos caminhos mais rápidos para a manifestação. E se você conseguir ser grato antes de ver, então você dominou o segredo. Porque a maioria só agradece depois. Mas os manifestadores conscientes agradecem antes. Antes de ver, antes de tocar, antes de receber fisicamente, porque já receberam internamente. E é isso que abre o caminho. Essa é a ponte que te conecta com o bilhete premiado. Não se trata de encontrar os números certos, mas de se tornar a pessoa certa. Aquela que já se vê vivendo a vida dos seus sonhos, ajudando sua família, realizando desejos, investindo em si mesma e nos outros. Aquela que já saiu do modo sobrevivência e entrou no modo criação. E se até aqui isso faz sentido para você, então já está acontecendo. Porque só de ouvir e sentir você já está mudando sua frequência. Você já está entrando no campo das possibilidades infinitas. Você já está começando a assumir a identidade de quem manifesta com poder. Mas essa identidade precisa ser reforçada, precisa ser cultivada, precisa ser protegida. Então agora, antes de continuar, respire profundamente, coloque a mão no peito e diga em voz alta, com força: eu já venci, eu já sou abundante, está feito. Sinta isso como se fosse absolutamente verdade, porque na dimensão da manifestação já é. E se quiser, deixe essa vibração ressoar aqui nos comentários, mas só se for para declarar com verdadeira fé. Declare como se já tivesse acontecido. Frases como: eu sou o próximo vencedor, o prêmio já é meu, ou mesmo: obrigado pelo milagre que já chegou. Escreva, sinta, viva. Porque o que vem agora vai te revelar exatamente como usar essa frase de poder que ativa o campo da sorte. Vamos continuar. Você já começou a sentir a diferença, não é? Quando você declara algo com o coração, com verdade, com fé,
É como se um novo espaço se abrisse dentro de você, um portal vibratório, uma conexão direta com a realidade paralela, onde o prêmio da loteria já é seu. E é precisamente aí que entra o verdadeiro segredo da manifestação, o fundamento espiritual por trás de tudo. Não é o desejo que cria, é a identidade. Você não manifesta o que deseja, você manifesta o que acredita ser. Neville Goddard foi um dos grandes mestres da consciência criadora e repetia incansavelmente: você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita ser. Essa frase simples é a chave de ouro para entender por que tantas pessoas querem ganhar na loteria, experimentam todas as técnicas, jogam durante anos, mas continuam no mesmo lugar porque, no fundo, continuam se identificando com a escassez. Desejam riqueza, mas se sentem pobres. Pedem o prêmio, mas duvidam que sejam dignos dele. Imaginam uma vida milionária, mas se olham no espelho e continuam vendo alguém limitado, cercado de dívidas, frustrações e medo. E é por isso que a frase que você vai aprender aqui, baseada diretamente nos ensinamentos de Neville, é tão poderosa. Porque não serve apenas para repeti-la mentalmente como um mantra vazio. Serve para mudar sua identidade. Serve para você sair do eu que espera e entrar no eu que já recebeu. E é nesse ponto que a verdadeira magia acontece. Quando você para de desejar e começa a incorporar. Quando para de olhar para fora e começa a viver como se o resultado já tivesse se manifestado. Neville ensinava que sua imaginação é Deus em ação. Ele dizia que tudo o que você mantém com sentimento dentro de sua consciência se torna uma realidade inevitável no mundo exterior. E isso não é apenas uma ideia bonita, é um princípio espiritual profundo. Porque quando você mantém uma nova identidade dentro de si, tudo ao seu redor começa a se reorganizar para confirmar essa nova verdade. A realidade não responde ao que você quer, ela responde ao que você é. E o que você é, vibratoriamente, é determinado pela sua consciência. Se dentro de você habita a profunda crença de que você é um vencedor, um ser próspero, um ser escolhido para viver em abundância, então isso se torna lei, torna-se destino. E é por isso que tantas pessoas manifestam milagres quando começam a aplicar este princípio corretamente. Não mudam apenas as palavras, mudam a energia por trás das palavras. Deixam de se ver como mendigos do universo, pedindo migalhas de sorte, e passam a ver-se como co-criadores do milagre, como fontes vivas de poder criativo, como canais conscientes da abundância divina. E repare, isso não requer um esforço físico exagerado. Não requer trabalhar 80 horas por semana, nem memorizar fórmulas mágicas. Requer presença, requer consciência, requer repetição com sentimento, porque o subconsciente, que controla 95% da sua vida, aprende por repetição emocional, é moldado por imagens internas carregadas de emoção. Então, quando você começa a declarar com fé frases como "eu já ganhei", "agora sou milionário", "o prêmio da loteria é meu por direito divino", e você faz isso sentindo, vivendo, acreditando, então seu subconsciente começa a aceitar essa nova identidade como real. E o que acontece quando o subconsciente aceita algo como real? Ele começa a agir silenciosamente para manifestá-lo no mundo físico. Você começa a perceber oportunidades. Seu corpo começa a reagir de maneira diferente. Suas decisões mudam, sua perspectiva de vida muda, suas emoções se elevam. E tudo isso cria um campo magnético ao seu redor. Esse campo magnético é o que as pessoas chamam de sorte. Mas não é sorte, é sintonia, é frequência, é o resultado direto do alinhamento entre quem você é por dentro e o que você manifesta por fora. Agora entenda uma coisa, isso não é teoria, é prática espiritual, é trabalho interno. E é por isso que tantas pessoas, ao aplicar essa frase corretamente, começam a relatar mudanças em questão de dias. Não só ganham prêmios, muitas vezes pequenas quantias no início, como se o universo lhes dissesse, continue nesse caminho, mas também começam a viver em um estado de fluxo, de intuição aguçada, de sincronicidades constantes. É como se tudo começasse a conspirar a seu favor. Por quê? Porque você deixou de ser alguém que deseja
e se tornou alguém que vive com certeza. A identidade que você mantém é tudo. Neville dizia que, se você quer algo, deve dormir com a sensação de que já o tem. E essa é a verdadeira aplicação da lei da assunção. Você assume o estado desejado como verdadeiro antes de qualquer evidência física. Você fecha os olhos e sente. Visualiza não o momento em que ganha, mas o que vem depois. O que você faz com o dinheiro, como você reage, como sua família comemora. O carro novo, a casa dos seus sonhos, a viagem, o gesto de generosidade com seus entes queridos. Tudo isso deve ser vivido primeiro internamente, com todos os detalhes sensoriais possíveis. E quanto mais você faz isso, mais sua mente e seu corpo acreditam que é real. E quando isso acontece, a realidade física tem que obedecer. Por isso, a frase que você vai aprender neste vídeo não é apenas um conjunto de palavras. É um código, uma ordem direta ao seu subconsciente. É uma chave para abrir a porta entre o mundo invisível e o mundo visível. E quanto mais você repeti-la com fé, com emoção, com constância, mais rápido essa porta se abrirá. Mas atenção, você não pode repeti-la de qualquer maneira. Não é só dizê-la, é ser ela, é incorporá-la, é viver como se fosse verdade. Você pode repetir agora mesmo, em silêncio, dentro de você, esta frase básica. Eu sou aquele que já recebeu o prêmio. Deixe essa frase ressoar. Sinta seu impacto. Feche os olhos por um instante e observe o que ela provoca em seu corpo. Seu coração acelera, sente um arrepio percorrendo sua pele, uma lágrima escapa sem motivo. É o seu campo energético respondendo. É a sua consciência dizendo, sim, é verdade. E essa verdade deve ser cultivada todos os dias. Não apenas quando você está fazendo a técnica, mas quando você está vivendo. Quando você acorda, quando toma banho, quando caminha, quando compra a passagem. Cada ação deve estar impregnada desse novo estado. Você não compra mais como alguém que tenta. Você compra como alguém que sabe. Você não deseja mais como alguém que espera. Você vibra como alguém que já tem. E essa mudança é profunda, é definitiva, porque não importa quantos prêmios você ganhou até hoje, a partir do momento em que sua consciência muda, sua vida muda. E essa mudança começa com uma frase que você repetirá como um decreto. Uma frase que será sua âncora, seu comando, sua senha de acesso à realidade do bilhete premiado. E o mais importante, essa frase deve ser usada com total presença, com intenção limpa, com o coração aberto, porque não se trata de convencer o universo, trata-se de convencer a si mesmo, de lembrar quem você realmente é, de voltar à sua verdade original, um ser criador, abundante, próspero por natureza. Então, respire fundo, sinta o que está se movendo dentro de você agora. Deixe essa energia crescer, porque no próximo passo, vou revelar como você pode aplicar essa frase no seu dia a dia, qual é a maneira correta de usá-la e o erro que você não pode cometer sob nenhuma circunstância. Mas antes, se tudo isso ressoa em você, se você já sente que a transformação está começando dentro de você, torne este momento ainda mais real. Use os comentários como uma ferramenta de manifestação consciente. Declare com convicção, eu já sou aquele que recebeu o prêmio. Ou escreva, a riqueza está chegando. Está feito. Não se trata apenas de comentar. Trata-se de ancorar a energia. Vamos continuar. A frase que mudou tudo para mim parecia simples demais para ser tão poderosa. Mas aí está o segredo das manifestações mais intensas. Elas não estão na complexidade, mas na vibração por trás das palavras. Eu sou aquele que já recebeu o prêmio. Essa frase é uma chave, um código, uma reprogramação direta do seu subconsciente. Eu a repeti durante dias, durante semanas, sempre da mesma maneira, em silêncio, com os olhos fechados, com o coração batendo em um ritmo diferente. E cada vez que eu a dizia, eu a sentia. Não era apenas uma repetição automática. Era uma invocação vibratória da realidade que eu estava escolhendo assumir. No início, confesso, parecia estranho. A mente racional questionava, mas você ainda não ganhou. Como pode dizer que já recebeu? Essa é a primeira barreira. O ego tentará resistir, dirá que você está se enganando. Mas aqui está a verdade. Toda manifestação começa com uma ilusão sustentada com tanta certeza
que o universo é obrigado a obedecer. Isso é exatamente o que Neville Goddard nos ensinava, e foi isso que transformou minha vida. A frase "eu sou aquele que já recebeu o prêmio" não é um desejo, é uma declaração de identidade. Quando você a declara com convicção, seu campo energético se reorganiza. Você deixa de vibrar em espera e começa a vibrar em posse. E é aí que tudo muda. Essa frase deve ser repetida como um ritual sagrado. Não é algo que se diz de qualquer maneira enquanto se faz outra coisa. Não. É um encontro com o seu eu futuro, com a versão de si mesmo que já está vivendo a realidade desejada. Eu recomendava isso a mim mesmo todos os dias. Hoje, antes de dormir, vou repetir essa frase com todo o meu coração. E eu fazia isso com os olhos fechados, visualizando não apenas os números vencedores, mas o que viria depois. O momento de olhar para o bilhete e perceber que era o certo, a emoção intensa, o impacto positivo na minha vida e na vida da minha família. Eu me via transferindo dinheiro, ajudando pessoas, viajando para lugares que antes pareciam impossíveis. E não se trata apenas de visualizar, mas de sentir. A emoção é o combustível da manifestação. Sem emoção, as palavras são vazias. Mas quando você diz, "eu sou aquele que já recebeu o prêmio" e sente uma explosão de gratidão, de certeza, de realização interior, algo se move. O universo registra, o campo quântico responde, as sincronicidades começam a se alinhar. Pode parecer uma coincidência, mas não é. É a resposta exata ao novo estado vibratório que você assumiu. Com o tempo, percebi que quanto mais usava essa frase com sentimento, mais sinais apareciam. Sonhos com números, intuições para comprar bilhetes em lugares diferentes, encontros casuais com pessoas que diziam exatamente o que eu precisava ouvir. Tudo começou a se encaixar, e é assim que funciona. A realidade se curva diante da identidade que você assume com convicção emocional. Se você quiser usar essa técnica de forma eficaz, precisa criar um ritual pessoal. Escolha um momento do dia em que você possa ficar em silêncio, sem distrações. Feche os olhos, respire profundamente. Coloque uma mão sobre o peito e repita a frase, "eu sou quem já recebeu o prêmio". Diga como se estivesse revelando um segredo antigo, uma lembrança esquecida da sua alma. Diga como se estivesse se lembrando de algo que já aconteceu, não como se estivesse criando algo novo, porque essa é a chave. Você não está tentando criar, você está se lembrando. E lembre-se de um detalhe muito importante. O subconsciente entende o que é repetido com emoção e imagens. Portanto, ao dizer a frase, imagine cenas específicas. Como você se sente ao receber a notícia? Como estão as pessoas ao seu redor? Que tipo de mudança isso provoca na sua rotina? Qual é o cheiro do ar naquele momento? Que roupa você está vestindo? Quanto mais detalhes sensoriais você adicionar, mais real se torna para a mente subconsciente e mais rápido ela começa a agir para transformá-lo em uma realidade objetiva. E não se preocupe com o tempo. Não pergunte quanto tempo vai demorar, porque esse tipo de pergunta parte do antigo estado de escassez. E a escassez não pode coexistir com a abundância. Quando você realmente assume a nova identidade, o tempo deixa de importar, porque você já é isso. E quem já é, não espera. Quem já é, agradece. Quem já é, vive. Lembro-me claramente de um dia em que repeti essa frase pela manhã, com tanta intensidade, que senti uma paz profunda tomar conta do meu corpo. Era como se meu coração dissesse, está feito. Naquela semana, recebi um prêmio inesperado. Não foi o maior até hoje, mas foi o sinal de que eu precisava para saber que estava no caminho certo. Continuei com ainda mais fé, e os resultados começaram a se multiplicar. Mas atenção, se você repetir essa frase esperando ver resultados imediatos, apenas para testar se funciona, continuará no mesmo estado. Essa frase não é um teste, é uma declaração. É uma nova versão de você mesmo assumindo o controle. É um novo ser emergindo, um novo campo energético nascendo. E esse novo campo, quando sustentado com disciplina emocional, inevitavelmente atrai o que está em sintonia com ele. É uma lei. Use essa frase quando acordar. Use essa frase antes de dormir. Use essa frase enquanto compra sua passagem. Use essa frase enquanto caminha, enquanto respira. E cada vez que a usar, sinta-a. Viva a cena.
Respire como quem já recebeu. Caminhe como quem já venceu. Haja como quem sabe que o prêmio já foi entregue, mesmo que seus olhos ainda não o vejam. Porque no campo vibratório, isso já aconteceu. A realidade está apenas se reorganizando para alcançá-lo no momento certo. E esse momento certo começa com sua disposição em manter a identidade correta, com sua coragem para dizer basta à versão que vive na dúvida e sim à versão que vive na certeza. E se em algum momento você se pegar caindo na dúvida, pare, respire, volte à frase, repita, eu sou aquele que já recebeu o prêmio, e continue, porque essa é a sua nova realidade, sua nova frequência, seu novo padrão vibratório. Agora, se você chegou até aqui e está sentindo o poder dessa frase se movendo dentro de você, se percebe que algo está mudando em sua consciência, então você já está manifestando. O que você está sentindo agora é o começo da sua nova realidade. E para fortalecer ainda mais essa conexão, quero que você escreva nos comentários como se já tivesse acontecido. Declare com firmeza. Escolha uma destas frases ou crie a sua própria. O prêmio já é meu. Está feito. Eu sou aquele que já o recebeu. Gratidão infinita. Ganhei X milhões de reais e estou em paz. Escreva com emoção, com entrega, com vibração. E se quiser, escreva mais de uma vez. Faça deste espaço um altar de manifestação. Não me escreva. Escreva para o universo. Escreva para você mesmo. Este é o momento em que você ancora sua nova identidade. Este é o momento em que você declara ao mundo invisível: eu sei quem eu sou. Eu sou aquele que já recebeu o prêmio. Vamos continuar, porque o que vem a seguir vai mostrar exatamente por que essa técnica funciona de forma tão poderosa e qual é o erro fatal que a maioria comete sem perceber, e você deve evitá-lo a todo custo. A primeira vez que usei a frase, confesso que ainda havia uma parte de mim que nutria dúvidas. Eu repetia: eu sou aquele que já recebeu o prêmio, todos os dias, com todo o sentimento que conseguia acessar, mas no fundo ainda existia um velho padrão vibratório ativo, aquele que dizia: vamos ver se funciona. E mesmo assim algo aconteceu. Foi um prêmio pequeno, um valor simbólico, mas para mim, naquele momento, era muito mais do que dinheiro. Era um sinal. Era como se o universo estivesse me dizendo: você está no caminho certo, continue. E eu continuei, não pelo valor que ganhei, mas pela certeza que isso despertou dentro de mim. Com o passar dos dias, fui percebendo que minha energia estava mudando. Eu andava diferente, falava diferente. Não comprava mais bilhetes de loteria como quem joga, mas como quem manifesta. O ato de comprar deixou de ser um gesto mecânico e se tornou um ritual espiritual. Eu escolhia o lugar com base na minha intuição. Às vezes, sentia um desejo repentino de entrar em um lugar específico, como se algo me chamasse. E sempre, antes de fazer qualquer coisa, repetia a frase com total entrega: eu sou aquele que já recebeu o prêmio. E foi na quarta vez que chegou o segundo sinal. Uma quantia maior. Uma quantia que começou a ter repercussão na minha vida. Comecei a perceber como as pessoas ao meu redor reagiam. Algumas duvidavam, outras ficavam surpresas. Mas o que mais me impressionava era a minha própria reação. Não me assustei, não gritei, não chorei. Sorri em silêncio e disse: claro, está feito. Porque dentro de mim, isso já tinha acontecido mesmo antes de se manifestar. A emoção da vitória já tinha vivido inúmeras vezes durante as minhas visualizações. Era como reencontrar algo que já era meu. E isso é uma das coisas mais poderosas da manifestação consciente. Quando você vive a cena internamente tantas vezes, com tanta verdade, que quando ela se manifesta, você a reconhece, não se surpreende. Você a acolhe com naturalidade, porque o bilhete premiado não foi um acaso, foi um reflexo, um eco vibratório. A realidade apenas respondeu ao que eu já era. Após essa segunda vitória, minha prática se intensificou. Comecei a sentir que havia entrado em um fluxo. As visualizações se tornaram mais vívidas. A emoção era mais intensa e minha fé era inabalável. Eu sabia que havia mais por vir, e veio, de formas cada vez mais inesperadas. Até que, na sétima manifestação, aconteceu algo quase inacreditável. Um valor que, sinceramente, eu nem conseguia imaginar claramente quando comecei. E, no entanto, eu o manifestei. E foi nesse momento
que compreendi a verdadeira profundidade dessa prática. Não se trata de loteria, trata-se de identidade. Trata-se de se tornar a versão de si mesmo que vibra riqueza, que emana prosperidade, que inspira abundância. Mas veja, não foi só comigo. Comecei a compartilhar essa técnica com pessoas próximas. Algumas, no início, acharam estranho, outras duvidaram, mas aquelas que decidiram tentar, que se entregaram com fé e disciplina, começaram a relatar resultados. Uma amiga minha, por exemplo, que estava endividada e desesperada, começou a usar a frase todas as noites antes de dormir. Em menos de 2 semanas, teve um sonho muito claro com os números 7, 14 e 23. Comprou o bilhete por impulso, ainda com medo, mas confiando na sua intuição. E acertou. Não ganhou o prêmio total, mas ganhou o suficiente para saldar as suas dívidas e respirar tranquila após anos de angústia. Ela chorava e dizia: "Não acredito, mas eu sabia, eu sentia." Outra história é a de um senhor que seguia meu conteúdo em silêncio, sem comentar nada. Um dia ele me enviou uma mensagem dizendo: "Tenho 61 anos, jogo há 30 anos, nunca tinha ganhado nada, mas comecei a repetir a frase com o coração. Usei-a tal como você ensina, e pela primeira vez senti que algo tinha mudado. No mês seguinte, ganhei R$ 22.000. E não foi só o dinheiro, foi a sensação de que já não sou um azarado, sou um criador." Esta foi uma das mensagens mais emocionantes que recebi. E há outros casos. Pessoas que começaram a ver sinais por toda parte. Relógios marcando 11:11, músicas com letras sobre dinheiro que apareciam do nada, encontros com pessoas que falavam de sorte, pequenas coincidências que, quando você está vibrando na frequência certa, deixam de ser aleatórias. Elas se tornam confirmações. Confirmações de que você está alinhado com o campo da manifestação. Foi também o caso de uma jovem que visualizava diariamente ajudando financeiramente seus pais. Ela não só ganhou um prêmio na loteria, mas dias depois foi promovida no trabalho com um aumento que nunca esperava. Ela dizia: "A frase me empoderou, me fez acreditar que eu merecia." E isso é muito poderoso, porque quando você acredita que merece, o universo lhe dá. A crença no merecimento é o ímã que atrai a realidade desejada. Sei que, ao ouvir tudo isso, pode parecer incrível demais, mas é real. São histórias de pessoas comuns que decidiram mudar internamente antes de esperar resultados externos. Pessoas que não apenas repetiram palavras, mas assumiram uma nova identidade. E essa identidade, uma vez instalada, cria novas circunstâncias. Mas tenho que ser honesto. Nem todos que usaram a frase obtiveram resultados imediatos. Alguns desistiram muito cedo, outros continuaram, mesmo sem ver nada nos primeiros dias. E esses são os que venceram. Porque a manifestação não é um botão mágico, é uma construção vibratória. E essa construção precisa de consistência, compromisso, fé sustentada mesmo quando tudo parece igual, porque é precisamente nesse parecer igual que muitos desistem, sem saber que estavam a centímetros do resultado. Minha própria jornada não foi sobre ganhar uma vez e parar. Foi sobre entrar em um estilo de vida vibratório, um estado de consciência que continua até hoje. Porque quando você entra nesse fluxo, não quer mais sair. Você percebe que o maior prêmio não é o dinheiro em si, mas a pessoa em que você se torna no processo. Uma pessoa em paz, em certeza, em sintonia com o universo. E talvez você, ouvindo tudo isso agora, esteja começando a sentir que essa transformação também está ao seu alcance. Talvez esteja se lembrando de sonhos que teve e ignorou. Talvez esteja se lembrando de momentos em que quase venceu, mas algo o impediu. Talvez esteja percebendo que sua energia estava desalinhada. Mas agora, com esse conhecimento, com essa técnica, com essa frase, tudo pode mudar. Você pode começar de novo. Você pode ajustar sua vibração. Você pode declarar uma nova identidade a partir de agora. Então, se tudo isso está tocando você, se essas histórias estão acendendo algo dentro de você, quero que você reforce essa nova vibração aqui nos comentários, não apenas dizendo "eu quero", mas afirmando com convicção. Escreva: "Eu sou aquele que já recebeu o prêmio", ou "minha vitória já aconteceu, está feito", ou até mesmo "eu manifesto riqueza com consciência e fé". Deixe essas palavras ressoarem como um decreto. E se quiser,
Compartilhe o que você sentiu até agora. Sua história pode ser a próxima a inspirar alguém. Vamos em frente, porque a seguir vou mostrar como seu subconsciente reage a essas afirmações e como ele pode ser seu maior aliado ou seu pior sabotador. O que muitas pessoas ainda não compreendem é que o subconsciente não é apenas uma parte da mente, é o solo fértil onde se manifesta tudo o que você vive. E esse solo não questiona, não analisa, não compara, não julga, apenas aceita e manifesta. Quando compreende como funciona essa camada profunda da mente, tudo muda. A maneira como se comunica consigo mesmo, as palavras que escolhe, os pensamentos que permite, os sentimentos que alimenta, tudo começa a ser conduzido com mais intenção, mais consciência, mais propósito. O subconsciente, ao contrário da mente lógica, não entende "vou ficar rico, um dia serei premiado. Quem sabe, talvez eu ganhe". Ele não trabalha com possibilidades futuras. Ele capta estados presentes. Responde ao que você vive como se fosse agora. Reage ao seu estado vibratório atual. Por isso, quando você diz "eu sou aquele que já recebeu o prêmio", essa frase entra diretamente na raiz do seu sistema energético. Não passa pelo filtro crítico da lógica. Vai direto para a base, para o centro. E lá, no núcleo da sua consciência, começa a germinar. E o segredo está na repetição com emoção. Não adianta repetir mecanicamente sem alma, como quem tenta convencer o universo com um sussurro sem fé. A repetição deve estar impregnada de emoção. A emoção é o que fica impresso no subconsciente. A emoção é o que molda a frequência que você emite. A emoção é o que transforma a repetição em verdade interior. E quanto mais intensa é a emoção, mais profunda é a impressão. É por isso que as experiências emocionais impactantes moldam nossa vida, nossos medos, nossos desejos, nossos comportamentos, e é por isso que você pode usar essa mesma lógica para reprogramar seu campo vibratório de escassez para prosperidade, de dúvida para certeza, de derrota para vitória. Imagine por um momento que o subconsciente é como uma criança muito poderosa. Ele acredita em tudo o que você diz com convicção. Se você passa o dia dizendo mentalmente "sou azarado, nada dá certo para mim, a sorte nunca me escolhe", ele aceitará isso como verdade e trabalhará para criar situações que confirmem essa crença, porque sua função é proteger sua identidade. E a identidade é formada pelo que mais você repete com emoção ao longo do tempo. Agora, quando você começa a repetir com intensidade emocional frases como "eu sou aquele que já recebeu o prêmio", o subconsciente começa a reprogramar sua percepção de si mesmo. E tudo muda a partir daí, porque o que você acredita que é, determina o que você experimenta. Essa é a base da lei da assunção. Se você assumir com força que já é milionário, que já ganhou um prêmio, que já vive a realidade da abundância, seu corpo responde, seus sentimentos mudam, suas ações se alinham. E essa nova identidade começa a criar novas oportunidades, novos encontros, novos caminhos. Não é mágica, é ciência vibracional, é física quântica aplicada à espiritualidade prática. É por isso que muitas pessoas passam anos experimentando técnicas, orações, simpatias, mas continuam estagnadas no mesmo lugar, porque por trás de tudo isso, elas ainda carregam uma identidade de escassez. Elas ainda vivem no modo "espero que funcione". Ainda se veem como aqueles que estão tentando, e não como aqueles que já são. O subconsciente não manifesta tentativas, ele manifesta certeza, manifesta o que está impregnado em seu campo vibratório, como realidade presente. E talvez você se pergunte, mas e se eu não acreditar de verdade? E se eu repetir a frase, mas não sentir que é real? Isso é normal no início, porque o subconsciente ainda está impregnado de experiências passadas que contradizem essa nova identidade. Mas aqui está a chave. O subconsciente é moldável. Ele muda com a repetição emocional constante. Portanto, mesmo que pareça forçado no início, continue. Use sua imaginação criativa. Visualize-se no cenário desejado. Sinta-se lá. Ouça os sons. Veja as cores. Respire o ambiente. Viva essa nova realidade com os 5 sentidos. É isso que começa a convencer o subconsciente de que isso é real.
E quando ele aceita como real, o mundo exterior responde. Posso garantir que muitas das minhas maiores manifestações vieram quando parei de tentar convencer os outros, ou a vida, ou mesmo a mim mesmo com a lógica, e comecei a me entregar à sensação, à certeza silenciosa, à convicção interna. Eu dizia, eu sou aquele que já recebeu o prêmio, e ficava ali por alguns minutos, imerso na emoção dessa verdade. Às vezes, sentia meu coração bater mais forte, outras vezes chorava, outras sorria em silêncio. Cada vez era diferente, mas sempre verdadeiro, sempre intenso, sempre com entrega. E isso se tornou um hábito, um novo padrão mental, uma nova forma de viver. Comecei a habitar essa frase como se fosse minha casa, e o subconsciente entendeu. Ele reconheceu. Isso é o que ele acredita. Isso é o que ele sente. Então isso é o que vamos criar. E ele criou. Hoje entendo que o subconsciente é o ponto onde tudo começa e tudo termina. É o campo onde se semeia. E o que se semeia com emoção e repetição se torna a colheita. Então a questão não é se a técnica funciona. A questão é, o que você tem plantado? O que você tem repetido internamente? Que frases estão moldando sua identidade todos os dias? Porque se você passa o dia dizendo a si mesmo, eu não tenho, eu não posso, eu nunca ganho, seu subconsciente trabalhará para manter essa realidade. Mas se você começar agora a afirmar com intensidade, eu sou aquele que já recebeu o prêmio, ele se reorganizará, começará a derrubar as velhas crenças, dará espaço para o novo, colocará você em contato com ideias, pessoas, oportunidades e experiências que refletem essa nova identidade. Por isso, a técnica que você está aprendendo aqui não é apenas uma ferramenta para ganhar dinheiro, é um método de despertar, de reconstrução vibracional, de autoconhecimento espiritual. É uma forma de se reconectar com sua essência criadora, com seu direito divino à abundância. Porque você nasceu para ser abundante. Você nasceu para se manifestar. Você nasceu para viver com liberdade, com leveza, com alegria, com plenitude. E o subconsciente pode ser seu maior aliado nessa jornada, desde que você o alimente com o tipo certo de informação vibracional. E agora, depois de tudo isso, quero que você observe a si mesmo por um momento. Preste atenção às palavras que vêm automaticamente à sua mente quando você pensa em dinheiro, em sorte, em riqueza. São palavras de confiança, ou são palavras de dúvida, são afirmações de poder, ou são lembranças de fracasso. Isso lhe dirá muito sobre o que está vibrando em seu subconsciente neste momento, mas não importa o que esteja lá agora, o mais importante é que você pode mudar isso. Você pode reescrever, você pode reprogramar, e a partir de hoje, tudo pode ser diferente. Se você está sentindo essa transformação dentro de você, se está percebendo o quanto seu subconsciente estava pedindo essa mudança, declare isso nos comentários agora. Use frases como, eu escolho reprogramar minha mente para a riqueza, ou, meu subconsciente aceita, eu já venci, ou até mesmo, a nova versão de mim está ativa, está feito. Deixe essas palavras como uma âncora, como um marco, como um registro vibratório da sua decisão. E compartilhe este momento com outras pessoas que, como você, estão despertando para o seu poder criador. Vamos em frente, porque o que vem agora é essencial. O erro silencioso que sabota 90% das pessoas e que você deve aprender a evitar a partir de hoje. Agora que você já compreendeu o papel absoluto que o subconsciente tem na manifestação da sua nova realidade, especialmente quando se trata de atrair prêmios de loteria por meio de uma vibração constante de abundância, preciso alertá-lo sobre algo que, infelizmente, impede a maioria das pessoas de obter resultados. E esse erro não tem a ver com a técnica em si, nem com a frase que você repete, nem mesmo com o tempo que você dedica à prática. Esse erro está em um detalhe tão sutil, mas tão poderoso, que pode anular completamente todos os seus esforços, e é por isso que ele deve ser exposto aqui, agora. Refiro-me ao colapso vibracional que ocorre quando, após um momento de conexão profunda, de fé verdadeira, de repetição da frase "Eu sou aquele que já recebeu o prêmio", você volta a reclamar, a se preocupar, a falar com os outros sobre
como a vida é difícil, sobre a falta de dinheiro, sobre que essas coisas não funcionam para mim. Certamente você já ouviu alguém dizer que uma gota de dúvida é suficiente para contaminar um oceano de fé. E é assim mesmo. A dúvida silenciosa, o medo disfarçado de realismo, o comentário inocente de reclamação. Tudo isso são comandos energéticos que contradizem a identidade que você acabou de declarar. Você diz, eu sou aquele que já recebeu o prêmio, mas logo em seguida comenta com alguém, nossa, eu nunca tenho sorte, ou essa conta vai me arruinar este mês, ou até mesmo vamos ver se funciona, não é? E seu subconsciente, como já dissemos, não entende metáforas. Ele entende a vibração. Ele entende o estado interno. E nesse momento ele é forçado a recuar. Ele interpreta que sua nova identidade não é tão sólida quanto parecia. Ele entende que há incerteza e que a fé que você ativou está sendo sabotada pelas palavras que você escolhe, pelas emoções que você alimenta, pelas atitudes mentais que você ainda mantém. É aqui que entra o verdadeiro alerta espiritual. Não basta repetir uma frase mágica. Não basta visualizar por 2 minutos e depois mergulhar no mesmo padrão de sempre. Você deve proteger sua vibração como se fosse sagrada, porque é. Você deve se vigiar, estar consciente, tornar-se o guardião da sua nova identidade. O que você pensa, sente e diz nos momentos em que não está fazendo a técnica é tão importante quanto o momento da prática, porque a manifestação não ocorre apenas no momento do ritual. Ela está acontecendo o tempo todo. A todo momento você está emitindo sinais. Você está co-criando. Você está vibrando uma mensagem para o universo. E se essa mensagem for ambígua, os resultados também serão. É como tentar dirigir com um pé no acelerador e outro no freio. Você não avança. Ou pior ainda, você gasta energia e acaba desistindo pensando que isso não funciona. Mas a verdade é que funciona, desde que você esteja em total alinhamento. Alinhamento não é perfeição. Não é nunca sentir medo. Alinhamento é consciência. É perceber quando um pensamento antigo começa a se instalar e decidir não alimentá-lo. É sentir a ansiedade e, mesmo assim, escolher a fé. É olhar para a escassez ao seu redor e continuar afirmando com todo o seu ser, já recebi, já sou. E aqui está outro ponto crucial. Reclamar é uma das formas mais comuns e perigosas de se desconectar da vibração da abundância. A reclamação é um tipo de afirmação. É uma declaração emocional de que você não está satisfeito com sua realidade. E o universo, que responde ao que você sente, entende que essa insatisfação precisa ser validada. Então, ele lhe dá mais motivos para reclamar, mais escassez, mais frustração, porque é isso que você ativou vibratoriamente. Mas se você mudar isso, se começar a se controlar e decidir conscientemente não reclamar, mesmo quando tudo lhe dá motivos para isso, se trocar a reclamação por uma declaração de fé, mesmo que seja em silêncio, então você começa a ativar uma nova linha de realidade. Você começa a emitir uma nova frequência, e essa nova frequência começa a atrair situações compatíveis. Essa é a chave. Esse é o segredo por trás de todas as grandes manifestações das quais você já ouviu falar. O manifestador consciente não é aquele que nunca duvida. É aquele que escolhe conscientemente manter sua vibração, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. E é por isso que digo que esse erro, esse retorno inconsciente à escassez, é o que mais atrasa os resultados. A maioria das pessoas vive em um ciclo constante de contradição vibratória. Acordam, fazem uma afirmação positiva, visualizam a riqueza, sentem por alguns minutos a realidade desejada e depois passam o resto do dia preocupadas com as contas, reclamando do governo, falando mal do dinheiro, dizendo que a vida está cada vez mais difícil. Isso cria uma guerra energética dentro delas. É como plantar uma semente e arrancá-la com as próprias mãos horas depois. Depois disso, não adianta regá-la. Você já matou a raiz. Mas você não vai fazer isso, porque agora você sabe, e sabendo disso, você pode agir de forma diferente. Você pode começar a se tornar um ser humano mais coerente com sua nova realidade. Você pode começar a se observar, não como alguém que se culpa, mas como alguém que se respeita, que entende que seu campo vibratório é precioso, que suas palavras são decretos,
que seus pensamentos moldam sua energia e que repetir a frase "Eu sou aquele que já recebeu o prêmio" é apenas o começo. O resto da obra é construído a cada segundo da sua vida. E se por acaso você escorregar, porque sim, somos humanos, volte imediatamente. Não demore, não se culpe, apenas reconheça e corrija. Se você perceber que reclamou, pare e diga: cancelado. A nova realidade já está em andamento. Essa frase é como um botão de reinício vibracional. Use-a sem medo, use-a com autoridade, use-a como quem sabe que está no comando. Porque você está, sempre esteve. Então, a partir de agora, toda vez que sentir vontade de reclamar, pare, respire, feche os olhos e diga, mesmo que em silêncio: eu sou quem já recebeu o prêmio. Reforce sua nova identidade. Honre o trabalho vibracional que você vem construindo. Proteja sua frequência. Isso é espiritualidade prática. Isso é manifestação consciente. Isso é amor próprio energético. E se tudo isso faz sentido para você, se está ativando uma nova visão em sua mente, uma nova responsabilidade sobre sua própria criação, então, escreva aqui nos comentários agora mesmo. Declare: eu protejo minha vibração como um tesouro. Ou eu cancelo todas as reclamações. Eu já sou. Ou até mesmo, minha nova realidade está em andamento. Está feito. Escolha uma frase que ressoe em você e escreva-a como um compromisso vibracional, porque isso é mais do que um vídeo. É um espaço de manifestação coletiva. Vamos em frente, porque o que vem agora é uma revelação que pode transformar a maneira como você vê os sinais que o universo está enviando para você. A esta altura, talvez você já esteja sentindo que há algo maior em jogo, algo que vai além da técnica, da frase ou mesmo da prática. É então que começamos a compreender o funcionamento do que Neville Goddard chamava de a ponte dos incidentes. Esse conceito, por mais místico que possa parecer à primeira vista, é na verdade uma explicação poderosa e absolutamente prática de como o universo organiza os acontecimentos, as pessoas, as decisões e até mesmo os detalhes mais insignificantes do seu dia a dia para levá-lo à manifestação do que você assumiu ser. A ponte dos incidentes não é um milagre que surge do nada. É o fluxo natural dos acontecimentos que começa a se desenhar no momento em que você declara uma nova identidade vibratória e a mantém com convicção. É como se o universo recebesse sua afirmação: eu sou aquele que já recebeu o prêmio, e imediatamente começasse a mover os fios da sua realidade para alinhar todas as peças, como um grande tabuleiro cósmico com seu novo estado de ser. Mas aqui está o segredo. Essas peças raramente se movem da maneira que você espera. Elas não vêm com cartazes dizendo: atenção, esta é a manifestação chegando. Elas aparecem como sugestões sutis, intuições repentinas, desconfortos que fazem você mudar de rumo, sensações inexplicáveis de que você deve fazer algo diferente. E se você não estiver atento, ou pior ainda, se estiver esperando por um sinal espetacular, mágico, grandioso, você ignorará o caminho exato que o levaria ao seu prêmio. Eu vivi isso na pele. Depois de semanas mantendo firmemente minha nova identidade vibracional, algo curioso aconteceu. Certa manhã, ao sair de casa para comprar meu bilhete de loteria, senti um impulso completamente fora do normal. Eu sempre comprava no mesmo lugar há anos. Era automático. Já conhecia os funcionários, já sabia o horário, já fazia parte da minha rotina. Mas naquele dia, algo dentro de mim, uma voz silenciosa, mas firme, me dizia: hoje não vá lá. Vá a outra loteria, a que fica mais longe. Por um segundo, minha mente racional quis resistir, mas lembrei-me do que aprendi com Neville. Siga a ponte. E fui. E foi precisamente naquele dia, naquele novo lugar, que o bilhete premiado me esperava. Um prêmio inesperado que, mais uma vez, confirmou o que eu já sabia no meu íntimo. Quando você muda por dentro, o universo muda por fora e começa a guiá-lo através de sinais que, para a mente não treinada, parecem apenas coincidências. Mas para aqueles que estão despertos, são sincronicidades sagradas. São confirmações vibratórias de que a ponte dos incidentes está em ação. Desde então, comecei a viver em um estado de atenção consciente. Percebi que a ponte está sempre ativa, sempre, mas requer sensibilidade, presença
e, acima de tudo, entrega. Muitas vezes, o que parece um desvio no caminho é precisamente a curva necessária para alinhar-se com o destino que você já decretou como seu. Um atraso, um cancelamento, uma mudança de planos, um convite inesperado, tudo pode ser parte da ponte. Mas você tem que estar disposto a seguir em frente, mesmo sem entender. Porque a lógica da manifestação não é linear, é vibratória. E isso pode se manifestar de várias formas. Tenho testemunhos de pessoas que sentiram o impulso de mudar seus números habituais. Outras sonharam com combinações que pareciam absurdas, mas decidiram confiar e ganharam. Houve pessoas que nunca tinham jogado, mas se sentiram empurradas por um comentário aleatório de alguém, compraram um bilhete sem pensar e ganharam. Tudo isso são peças da ponte, peças que parecem soltas, desconexas, mas que formam um caminho perfeito quando olhamos para trás. E isso também significa que nem todo desconforto no caminho é negativo. Muitas vezes, a ponte inclui situações que tiram você da sua zona de conforto, que o forçam a repensar seus hábitos, que testam sua fé. É o universo dizendo: você realmente acredita que já recebeu? Então prove. Haja como alguém que confia. A ponte dos incidentes testa sua coerência vibracional. Porque não adianta dizer, já sou rico, e continuar agindo como alguém que vive com medo, que rejeita oportunidades, que ignora a intuição, que prefere o velho conhecido ao novo desconhecido. A ponte exigirá coragem, e quem tiver essa coragem, a atravessará. A manifestação da sua realidade premiada está a uma decisão de distância. E essa decisão, muitas vezes, parecerá estranha, ilógica, até mesmo desconfortável. Mas se você estiver atento, reconhecerá o toque da sincronicidade. Você perceberá que tudo está conspirando, e sua única tarefa será continuar mantendo a identidade vibratória que assumiu no início da jornada. Porque a ponte só é construída para aqueles que mantêm a vibração. Para aqueles que desistem no meio do caminho, tudo volta a ser como antes. E é aqui que a maioria tropeça. As pessoas esperam que a manifestação venha do nada, em um pacote pronto. Mas a manifestação é construída em camadas, e a ponte é o meio, é a parte invisível, sutil, onde tudo se organiza. O problema é que não há sinais, não há garantias, só há sensações. E é por isso que exige fé, exige uma entrega que vai além da lógica, uma confiança que desafia a dúvida, uma certeza silenciosa que sussurra dentro de você: vá por aqui. Quando você começa a ver o mundo com essa nova consciência, tudo muda. Você percebe que os sinais sempre estiveram lá, só que antes você não estava preparado para vê-los. A música que toca no rádio, a frase no outdoor, o número na placa de um carro, a intuição de mudar de caminho, a pessoa que aparece do nada falando sobre a loteria. Nada disso é coincidência. Tudo isso é um código, é parte da linguagem vibratória que o universo usa para guiá-lo. É por isso que é tão importante que você desenvolva essa sensibilidade, que aprenda a ouvir a si mesmo, a desacelerar, a silenciar o ruído mental para captar os sussurros da ponte, porque ela nunca grita, ela convida, sugere, e só quem está presente ouve. E quero que você se lembre disso sempre que tiver dúvidas. A ponte não precisa fazer sentido agora. Basta segui-la com confiança. Quando você olha para trás, tudo se encaixa. Mas o encaixe só acontece para aqueles que tiveram a coragem de continuar, de atravessar, de agir mesmo sem provas, de confiar mesmo sem ver. E agora, se tudo isso ressoa dentro de você, se você já viveu situações assim, ou se sente que está começando a ver com novos olhos, quero que declare isso nos comentários. Escreva: eu sigo minha ponte com fé, ou o universo está organizando meu caminho, ou até mesmo minha intuição é meu GPS vibracional. Escolha a frase que mais representa você neste momento e deixe-a aqui, como um ponto de ancoragem para sua nova forma de viver. Vamos continuar, porque o que vem agora é ainda mais profundo. Como decifrar os sinais invisíveis que te cercam e usá-los como poderosos catalisadores da sua manifestação. Feche os olhos agora, só por um instante. Respire profundamente e expire lentamente, como se estivesse liberando toda a tensão acumulada. Sinta seu corpo relaxar, sinta sua mente se acalmar.
Perceba que este momento é só seu, um instante sagrado, em que você acessará um novo estado de consciência. Aqui, agora, você não está apenas assistindo a um vídeo, você está se conectando com a versão mais poderosa de si mesmo, a versão que cria, a versão que manifesta, a versão que já vive a realidade que você deseja, e vamos fazer isso juntos, com intenção, com sentimento, com alma. Inspire mais uma vez e repita comigo em voz alta ou mentalmente, como preferir: eu já venci. Diga como quem afirma um fato, não como quem deseja algo. Mais uma vez, eu já venci. Sinta a força dessa afirmação entrando em seu campo vibratório. Agora, continue comigo. Eu já recebi. Deixe essas palavras ressoarem dentro de você como uma lembrança. Imagine que você já recebeu o prêmio, que já lhe deram a notícia que o dinheiro já está na sua conta. Respire essa realidade. Agora diga: eu sou o vencedor. E ao repetir essa frase, visualize-se vitorioso. Observe sua expressão, o brilho dos seus olhos, sua postura, sua energia. Repita mais uma vez comigo, agora com mais entrega, com mais intensidade. Já ganhei, já recebi, sou o vencedor. E agora, em silêncio, sinta. Deixe a emoção invadir você. Deixe a imagem se formar com clareza. Onde você está agora? Nessa realidade paralela onde tudo já se manifestou? O que você está fazendo com seu prêmio? Com quem você está comemorando? O que mudou na sua vida? Quais foram os primeiros sinais que você recebeu de que a manifestação estava próxima? Permita-se viver essa cena com todos os seus sentidos. Veja, ouça, sinta, toque, respire essa nova realidade. Este exercício é mais do que uma prática guiada, é uma ativação energética. Uma forma de comunicar ao universo, e acima de tudo ao seu subconsciente, que essa é a sua verdade, que essa é a sua vibração, que essa é a sua nova assinatura energética. E quanto mais repetir isso com intenção e emoção, mais fortalecerá essa nova frequência dentro de si. E quanto mais forte ela se tornar, mais se refletirá no mundo exterior. Este é o segredo por trás de todas as manifestações conscientes: sentir primeiro, ver depois. Muitas pessoas invertem a ordem. Querem ver para depois acreditar. Mas os grandes manifestadores fazem o contrário. Sentem, vivem, acreditam. E então o mundo responde. Porque o universo não lhe dá o que você quer. Ele lhe dá o que você vibra. E neste momento, com estas palavras e esta entrega, você está vibrando vitória. Você está vibrando certeza. Você está vibrando riqueza. E o mais importante é que essa prática pode e deve ser repetida todos os dias. De manhã, ao acordar, antes de dormir, ou a qualquer momento em que você sentir que sua vibração diminui, sua energia se desalinha, sua fé enfraquece. Basta fechar os olhos e repetir: eu já venci, eu já recebi, eu sou o vencedor. Essas palavras são um remédio vibracional, um realinhador de frequência, uma âncora espiritual. Use-as como tal, e ao usá-las, haja como quem sabe, ande como quem já é. Olhe para as pessoas como quem vive uma realidade que ainda está se formando no plano físico, mas que já está completa no plano vibracional. Essa atitude muda tudo, porque o universo responde ao seu ser, não ao seu desejo. Responde à sua postura, não ao seu pedido. Responde à sua vibração, não à sua carência. E quando você vibra com essa certeza, mesmo sem ainda ter provas, o universo começa a tratá-lo como um vencedor. Ele lhe envia sinais. Ele o coloca no caminho. Ele ativa a ponte dos incidentes de que falávamos antes. E tudo começa a acontecer. Você pode tornar essa prática ainda mais poderosa criando o seu próprio ritual. Talvez você queira acender uma vela branca antes. Talvez queira colocar uma música que te conecte com a sensação de vitória. Talvez queira escrever a frase em um papel e deixá-la ao lado da cama. Não importa a forma. O que importa é a constância, a dedicação, a verdade com que você faz isso. E não subestime o poder da imaginação guiada. Cada vez que você se permite sentir como se já tivesse acontecido, você está treinando seu corpo e sua mente para se comportarem como quem já recebeu. E esse comportamento energético molda o campo que o rodeia.
Atrai situações, ideias, inspirações. Coloca você no lugar certo, no momento certo. Foi assim que encontrei meus prêmios. Não foi forçando, não foi implorando, foi sentindo, foi vibrando, foi sendo. E é isso que você está fazendo agora. Então continue em frente, mesmo que pareça pouco, mesmo que a realidade atual grite o contrário, porque quanto mais você persiste, mais o universo entende que você está firme em sua identidade. E ele responde, sempre. A manifestação nunca é sobre o que você quer. Trata-se do que você aceita ser. E se você aceita ser um vencedor, se aceita ser aquele que já recebeu, se aceita viver com gratidão mesmo antes de ver, então você já começou a manifestar. Agora que você terminou este exercício comigo, quero fazer um convite poderoso. Declare aqui nos comentários com emoção, com intenção, com coragem, como se fosse uma realidade já consolidada. Eu já ganhei milhões de reais. Está feito. Coloque a quantia que fizer sentido para você. Pode ser 1 milhão, 5 milhões, 100 milhões. A quantia não importa para o universo. O que importa é a vibração que você coloca ao afirmar isso. Ou, se preferir, escreva: já recebi tudo o que desejava. Sou o vencedor. E se quiser, crie sua própria frase de poder, algo que represente seu estado vibratório daqui em diante. Esta parte é essencial, porque quando você escreve, você ancora. Você transforma o pensamento em palavra, a palavra em vibração, a vibração em realidade. E mais do que isso, você se conecta com outras pessoas que estão aqui, vibrando no mesmo campo. E quando muitas consciências afirmam juntas, o campo se intensifica, a energia se multiplica e a manifestação se acelera. Então escreva agora, declare sua vitória, faça deste momento seu ponto de inflexão e prepare-se, porque o que vem a seguir é a chave definitiva para manter viva essa vibração mesmo diante dos desafios, a estrutura emocional do já é. Vamos continuar juntos. Você não está tentando ganhar, você está lembrando que já ganhou. Essa frase simples, mas poderosa, é um portal vibratório que conecta quem você era com o que você já se tornou. Um criador consciente, um manifestador da sorte, alguém que já vive a realidade da abundância. Quando você internaliza esse entendimento, tudo o que vinha de fora se torna apenas um reflexo do que já existe dentro de você. A energia muda, a frequência muda, sua vida muda. Isso não é mais uma técnica, é uma nova forma de ser. Durante os próximos 7 dias, transforme esta frase em seu mantra central. Eu me lembrei que já venci. Eu sou aquele que já recebeu o prêmio. Repita com emoção ao acordar, antes de dormir, enquanto compra o bilhete ou antes de tomar qualquer decisão financeira. Faça isso diariamente, com presença, com alma. Visualize, imagine, sinta a verdade dessa frase pulsando em seu campo energético. Não diga apenas com a mente, diga com o coração, recite com convicção. Interiorize essa realidade até que se torne algo indiscutível dentro de você. E aqui está o ponto que poucas pessoas percebem. O prazo de 7 dias gera um compromisso energético consigo mesmo. Você não está mais experimentando. Você está estabelecendo uma nova identidade. Você não está mais observando a técnica. Você se tornou a técnica. Você não quer apenas ver resultados. Você está construindo um novo padrão vibratório. É nesse nível que a manifestação consciente realmente ocorre, quando seu padrão se alinha com o universo e sua frequência se torna irresistível para a realidade dos seus maiores desejos. Ao final dos 7 dias, volte aqui e me conte o que mudou dentro de você. Como sua mente e seu corpo responderam. Que sinais começaram a aparecer? Surgiram novas sincronicidades no seu dia a dia? Talvez você tenha sentido impulsos para agir de maneira diferente, tenha visto números repetidos ou tenha tido uma intuição forte. Tudo isso, por mais sutil que seja, faz parte da ponte que conecta sua nova identidade com o prêmio que você manifestou. E essa ponte se intensifica à medida que você mantém essa energia ao longo do tempo. Quero que você entenda que este vídeo não termina aqui. Este é apenas o começo do movimento que já está acontecendo em você. Você não está se preparando para ganhar. Você já ganhou. Essa é a atitude. Essa é a vibração. Essa é a assinatura energética que você está escolhendo levar consigo a partir de hoje.
uma assinatura de certeza, de poder, de gratidão vibratória. Este momento em que você está vendo, esta energia que circula entre nós aqui no vídeo, é o catalisador do campo coletivo que estamos ativando. Cada comentário, cada frase escrita, cada emoção compartilhada contribui para elevar ainda mais o campo de consciência. Por isso, quando chegar a hora, escreva aqui nos comentários como você se sente após esses 7 dias. E se quiser, compartilhe uma frase poderosa que faça sentido para a sua manifestação, algo como "Eu sou aquele que já venceu", ou "Prêmio já entregue ao meu eu futuro", ou "Gratidão infinita pela abundância que já é real". Escreva com presença, escreva com a alma, escreva com a certeza de quem já se transformou. Nos próximos vídeos, exploraremos ainda mais profundamente como manter essa vibração mesmo diante de provações, dias de dúvida e obstáculos que parecem externos. Você aprenderá a reconstruir sua frequência a cada momento, a proteger esse campo de manifestação e a continuar habitando essa identidade mesmo quando tudo ao seu redor parece contradizê-la. Porque o verdadeiro teste não está em vencer uma vez, mas em continuar vibrando com abundância, independentemente das circunstâncias. Então, por enquanto, mantenha esta frase como seu centro. Repita-a todos os dias durante 7 dias. Sinta cada palavra como se fosse uma verdade absoluta. Deixe essa assinatura energética se expandir dentro de você. E depois volte aqui. Conte-me como você vibrou, o que mudou, o que percebeu, quais sinais começaram a aparecer, quais números, sincronicidades, intuições surgiram. Escreva como um ato de celebração antecipada, de gratidão, de fé. Este vídeo não termina. Ele se expande em você, continua em você, se materializa através de você. Vamos continuar juntos.